Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai continuar a reflexão de ontem, tá? Do nosso vídeo sobre educação para o próximo golpe, tá? Em 5 tópicos. Então a gente falou ontem os 2 primeiros tópicos, falou sobre os 2 primeiros tópicos que foram as falas do Jabor e a fala do Datena, ambas em junho de 2013, lá no início das manifestações. E hoje a gente vai falar sobre as outras 3, tentar finalizar aqui, as outras 3, para poder completar esse ciclo aqui e, enfim, tentar fazer essa reflexão importante aí, porque a gente sabe que a pergunta no Brasil sempre é essa, né? Não é se vai haver outra tentativa de golpe, mas quando essa tentativa vai acontecer e como. Tá, então vamos falar um pouquinho sobre isso aí, tá, no vídeo de hoje e, enfim, completar essa lista aí com as outras 3, os outros 3 tópicos aqui, tá, dessa reflexão, tá. Antes eu deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, do outro lado de cá, tá aqui, quem quiser entrar em contato aí, o zap tá na descrição do vídeo e a gente tenta conversar a respeito desse lixo aqui que eu sigo aturando, essa nojeira insuportável que eu continuo aturando aqui. Enfim, já tem anos aí, tá? Então o zap está na descrição do vídeo, quem quiser entrar em contato aí é só falar, beleza? Então pessoal, relembrando só rapidamente, relembrando aqui para vocês, deixa eu separar aqui, relembrando, né, rapidamente, a ideia dessa sequência aqui, né, de 2 vídeos, veio, dentre outras coisas aqui, desse texto do Adorno, tá, que é a Educação após Auschwitz, que é um texto muito interessante, no qual ele faz aquela reflexão importante ali de que é preciso estar o tempo todo rediscutindo isso para que não volte. E a gente tem inclusive recentemente aí notícias de que no Brasil estão aumentando as células neonazistas que têm aparecido aí depois da ascensão do Bolsonaro. Quer dizer, um retardado desse que vai para a tribuna do Congresso para poder defender um torturador, ainda fazer apologia da tortura, quer dizer, vai gerar, acaba influenciando, tirando do esgoto aí uma série de retardadinhos iguais a ele. Então é preciso a gente estar o tempo todo fazendo essa discussão, essa reflexão, para que isso não se transforme, né, numa bizarrice maior, tá? E em relação especificamente ao nazismo, que remete à importância de fazer outras reflexões também no momento, vale lembrar também que o último filme, né, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, eu fiz vídeo aqui sobre o filme, que é o Zona de Interesse, grande filme inclusive, tá? Quem quiser aí acessar o vídeo que eu fiz, tá aqui na lista de vídeos aí. Enfim, é mais uma prova de que essa questão que a guerra acabou em 1945 e, enfim, o cinema dos Estados Unidos, a arte de maneira geral, enfim, a filosofia estão refletindo isso todo ano, porque a gente sabe que se parar de refletir, essa bosta volta, tá? E isso a gente tem que ir fazendo também em relação ao Bolsonaro, ao bolsonarismo e de certa forma em relação ao golpismo, assim, que é uma essência da direita brasileira. A gente tem que estar o tempo todo refletindo isso aqui, tá? Porque, assim, volta, né? Volta e meia eles tiram a cara do buraco, né? Porque, inclusive, quando a gente faz as comparações aqui de projeto também, não tem como comparar e aí só ganha com golpe. Um último ponto aqui ainda, antes da gente passar para a reflexão dos 3 elementos que faltam, ontem teve a votação para saber se ia manter ou não a prisão, né, do Domingos Brazão lá, que é o deputado, né, o Chiquinho Brazão, não sei qual dos 2 é deputado, mas enfim. E a direita votou em peso para tirar o cara, que é um cara que está aí, ó, né, acusado de ter assassinado a deputada e o motorista dela. Então, quer dizer, né, enfim, essa é a direita brasileira, certo? Então, vamos lá. Vamos então passar para os próximos 3 aqui, tá? Para os próximos 3 tópicos, para a gente entender, o objetivo é esse, né? Entender como é que foi se configurando o golpe de 2016 contra Dilma, né? Então os primeiros 2 elementos foram as falas do Jabor, que foram, né, de certa forma, as falas do Jabor, especialmente a segunda, né? Mas a reflexão da segunda conectada com a primeira ajuda a entender mais ainda, e conectada com a fala do Datena, mais ainda ao quadrado, né? Como eu ponderei aqui no vídeo passado. Então tudo isso foi o grande ovo da serpente aí do golpe, porque o golpe, na verdade, naquele momento ali, a perspectiva da direita era fazer o impeachment da Dilma.
né? Basicamente isso, tá? E aí, talvez isso não tenha se configurado de maneira mais ampla ali em 2013, porque havia a eleição em 2014, e aí existia a esperança de que o Aécio Neves vencesse e colocasse o poder de volta na mão da direita. Como ele realmente não venceu, aí não teve jeito, ó, eles decidiram certamente lá, ó, vai ter que ser golpe mesmo, não tem jeito, né? E aí vamos entender aqui o porquê que foi um golpe assim inacreditavelmente bizarro, mal feito, uma coisa porca, mas que enfim, né, é o Brasil. O Brasil é isso aí, tá? Então vamos lá, pessoal. Terceiro elemento, tá? Já falamos dos dois primeiros, né, Jabor e Datena. Vamos para o terceiro elemento. O terceiro elemento é mais um fantasma cognitivo, né, digamos assim, para usar a expressão do Agamben também. Mas é um elemento que comprova de maneira muito evidente que os interesses daquela galera toda que tirou a Dilma não eram assim, não tinham nenhuma vinculação com o combate à corrupção, com o combate ao mau uso do dinheiro público. Por quê? A Dilma foi impeachmentada por pedaladas fiscais e manobra contábil, certo? Pedaladas fiscais e manobra contábil. O que é isso, basicamente, né? É você retirar um pedaço de um orçamento e colocar em outro, fazer um remanejo, né? É uma manobra fiscal. E isso não tinha. Depois ficou provado, né, que havia uma questão se o Congresso tinha que aprovar ou não e tudo mais, mas todos os presidentes anteriores fizeram da mesma forma que ela fez e não houve impeachment, não houve discussão, não houve problema e etc. e tal. Por quê? Na verdade, eles precisavam de um álibi. E como não tinha, né, eles inventaram, certo? E aí então a Dilma foi impeachmentada por pedaladas fiscais e manobra contábil. Ela saiu do governo no dia 31 de agosto de 2016. 2 dias depois, e aí o Temer entra, né? A Dilma sai, o Temer entra. 2 dias depois, no dia 2 de setembro de 2016, o Temer legaliza as pedaladas que retiraram a Dilma. E pior, vou ler para vocês aqui, ó. Vamos lá. Link do Brasil de Fato, vou deixar para vocês aí. 2 dias após impeachment, o governo Temer sanciona a lei que autoriza pedaladas fiscais, que foi a causa de ter retirado a Dilma, né? Publicada nesta sexta-feira, isso aqui é a notícia lá, né? No dia 2 de setembro de 2016, a lei flexibiliza o remanejo do orçamento, justificativa principal do afastamento de Dilma. A Lei 13.332/2016, publicada no Diário Oficial da União, no dia 2 de setembro de 2016, flexibiliza as regras para abertura de créditos suplementares sem a necessidade de autorização do Congresso. Só que aí pior, a matéria diz o seguinte: o Temer dobrou o limite da pedalada, que era de 10%, passou para 20%. Entendem a farsa que essa gente é? Eles retiraram a Dilma por pedaladas fiscais, era 10%, todo mundo tinha feito. Eles entram ali, 2 dias depois eles retiram, eles tornam a pedalada legal, eles legalizam a pedalada e ainda dobram a pedalada. A mesma pedalada que eles ficaram vomitando ali 2 anos, que era crime da Dilma, eles dobraram a mesma pedalada. Quer dizer, é a farsa, a direita brasileira é uma farsa completa, certo? Muito bem, e aí, pessoal, esse é o terceiro tópico do encaminhamento do golpe, e que ao mesmo tempo ele já é uma espécie de, esse aspecto específico aqui, ele já é uma espécie de ponto reflexivo, né? Quando a gente está olhando para essa movimentação que eu estou desenhando aqui, nesse ponto já é a autocrítica que a gente tem que fazer do golpe, né? Esse ato do Temer, se a gente olha para ele com, né, sem a ingenuidade dos bolsominions e tudo mais, a gente olha para isso e fala, isso é a autocrítica do golpe, né? Esse é o momento em que o golpe se revela, né? Ele se desnuda, digamos assim, né? Então esse é o terceiro ponto. Agora vamos para o quarto ponto. Ainda nesse ponto das pedaladas da Dilma, matéria da revista Veja, que é uma revista de direita, certo?
Flexibilização do teto de gastos nos Estados Unidos. Por que eu vou ponderar isso aqui? Porque isso aqui também é um ponto, uma espécie de ponto autorreflexivo, é uma espécie de denúncia do golpe. Tá? Revista Veja, vamos lá. Estados Unidos atinge, isso aqui já em 19 de janeiro de 2023. Só que isso aqui está ponderando elementos que aconteciam há muitos anos, vocês vão ver aqui, tá? Estados Unidos atingem teto de dívidas e Tesouro tenta ganhar tempo para Biden, dia 19 de janeiro de 2023, certo? Presidente americano tem até junho para tomar medidas com o Partido Republicano para acabar com dívida de mais de 30 trilhões de dólares, que é a dívida dos Estados Unidos. É a maior dívida do mundo, tá? Mas o mais importante vem um pouquinho depois. Eles dizem o seguinte, ó. Essa manobra contábil foi feita 80 vezes desde 1960. Portanto, em 64 anos, os Estados Unidos fizeram manobra contábil 80 vezes, ou seja, mais de uma vez por ano. Por que eu estou citando isso? Para finalizar aqui, né? Mais de uma vez por ano, em mais de 60 anos, fizeram 80 vezes. Por que eu estou citando isso? Porque os Estados Unidos são a referência da direita brasileira. Não só uma referência ideológica, mas uma referência de contato quando acontecem esses mecanismos golpistas, essas maracutaias golpistas que acabam atrasando o país. Por quê? Porque eles ficam forçando a gente aqui a tomar atitudes que eles nunca tomam lá, né? Não só, quando isso não acontece pela via da estratégia de direitistas subservientes colocados aqui nos governos, e aí esses direitistas seguem a cartilha dos Estados Unidos, acabam gerando aumento da dívida, aumento da crise, etc. e tal, vão pedir dinheiro emprestado para o FMI. O FMI, que é comandado pelos Estados Unidos, empresta o dinheiro desde que 1, 2, 3, 4, 10 exigências. Dentro dessas exigências estão, a maioria esmagadora delas são práticas de controle do orçamento, de cortes em investimento público importante como educação e saúde, e pagamento de juros cada vez mais altos para as dívidas, que eles não fazem lá. Quando acontece lá deles precisarem, eles estouram o teto da dívida, fazem pedalada, fazem manobra fiscal. Eles fizeram 80 pedaladas em 64 anos, segundo, repito, a revista Veja, que é uma revista de direita. Certo? Então vamos lá, para finalizar, o trecho da matéria. Kevin McCarthy, presidente da Câmara dos Estados Unidos, isso em 2023, disse que Biden precisa reconhecer as realidades políticas que acompanham um governo dividido. Ele equipara o teto da dívida a um limite de cartão de crédito e pede um nível de contenção fiscal que não ocorreu no governo do presidente Trump, republicano, que em 2019 assinou uma suspensão bipartidária do teto da dívida. Isso aqui também é muito importante entender, porque nos Estados Unidos não existe partido de esquerda. O republicano é um partido de conservadores de direita e os democratas é um partido de direitistas light. Light em certo sentido também, né? Porque adoram fazer guerra também. Mas enfim, o ponto concreto é o seguinte, essa questão aqui, esse trecho da matéria mostra de maneira muito evidente que essa coisa de furar o teto de gastos para poder, enfim, resolver certos problemas internos ali, não é uma prática só dos democratas, é uma prática dos democratas e dos republicanos. Quando a esquerda tenta fazer isso aqui, é taxada de calote, comunista, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. Certo? Então, para finalizar agora, esse último aqui, esse quarto, na verdade, tópico, para depois a gente passar para o último trecho da notícia. Para manter um governo positivo e operante, o Departamento do Tesouro realizou nesta quinta-feira, nos Estados Unidos, uma série de manobras contábeis. Uma série de manobras contábeis que suspenderam as contribuições e resgate de investimentos para fundos de aposentadoria e saúde dos funcionários do governo, dando a Biden espaço suficiente para lidar com o problema. Vai suspender aqui resgate de investimento no Brasil, para ver o que acontece.
rapidinho tu é taxado de comunista, de caloteiro e blá blá blá. É o que está acontecendo com a Petrobras agora, né? Que diminuiu os dividendos para os acionistas e pronto, né? A choradeira geral, reclame geral e etc e tal, tá? Enfim, pessoal, e aí finalizamos aqui o quarto tópico, então, que é também esse, enfim, né, esse ponto autorreflexivo do golpe, que é mostrar que os Estados Unidos, que são a referência da direita, não age como a direita brasileira aqui, né? Último tópico, para a gente finalizar, vamos ver se vai dar tempo de falar tudo aqui, mas enfim, o último tópico tem a ver com aquilo que foi o resultante do golpe. Por quê? Porque isso aqui era a intenção do golpe. O PPI do petróleo, portanto, o preço de paridade internacional, instituído pelo Temer, mantido pelo Guedes e pelo Bolsonaro, e depois o lucro recorde da Petrobras para os acionistas, que aconteceu no governo Bolsonaro, tá? Então vamos lá, 19 de maio de 2016, antes ainda da Dilma sair, portanto o Temer era interino. Notícia aqui, Temer nomeia Pedro Parente para a presidência da Petrobras. Parente foi chefe da Casa Civil, ministro do Planejamento e das Minas e Energias do Fernando Henrique Cardoso. E, enfim, isso aqui também é importante de refletir, porque na época os bolsomínios ingênuos começavam a dizer, não, isso aí não vai mudar nada, porque Temer é igual a Dilma. É uma ingenuidade. Antes mesmo do Temer ser empossado, né, entrar no lugar da Dilma de fato, ele já tinha escolhido Pedro Parente, que era um cara do PSDB, partido do Aécio, que brigou com a Dilma, que foi adversário da Dilma na eleição e que tem um projeto totalmente diferente. Tanto é verdade que o Lula foi eleito ano passado, uma das primeiras coisas que ele fez foi retirar o PPI. Só os bolsomínios que ainda não entenderam isso, né? Enfim, por que eu frisei essa coisa das Minas e Energia, né? O Pedro Parente foi ministro das Minas e Energia do Fernando Henrique Cardoso e foi o chamado ministro apagão, né? Teve uma crise de energia no Brasil, no governo Fernando Henrique, final do governo Fernando Henrique, 2000 e 2001, tá? E ele protagonizou, essa crise gerou um prejuízo de 45 bilhões de reais para a economia brasileira. Tipo assim, né? Umas 8 vezes o prejuízo do Petrolão, né? Tá? E foi o cara que foi posto ali pelo Temer para substituir o PT. Enfim, e aí agora dia 27 de setembro de 2016, isso o Temer já estava empossado, né? Já tinha feito lá, né, a sacanagem das pedaladas e tal. Paridade internacional pode baixar preço da gasolina no país, diz Parente. Quer dizer, ele estava dizendo ali o seguinte, a gente vai equiparar o preço com o dólar, mas isso pode baixar o preço aqui, tá? E aí ele anunciou o PPI exatamente nesse dia, 27 de setembro de 2016, e disse que a paridade internacional poderia resultar na queda do combustível no Brasil. Resultado, vamos ver? A gasolina, o litro da gasolina em dezembro de 2016, governo Temer, início do governo Temer, início do PPI, era de R$ 3,75. O Temer entrega para o Bolsonaro, dezembro de 2018, R$ 4,34 a média. Portanto, não diminuiu, só aumentou o preço, né? Os bolsominions entenderam isso? O pessoal que normalmente vota na direita entendeu isso? Não, elegeram o Bolsonaro, elegeram o Paulo Guedes, elegeram a mesma gente. Paulo Guedes manteve o PPI. Em abril de 2022, o preço que era em dezembro de 2018, R$ 4,34, chegou à média de R$ 8,59, quase dobrou o preço da gasolina, a duplinha Guedes-Bolsonaro, tá? No Acre, esse valor chegou a R$ 11,00 o litro, já fiz vídeo aqui falando sobre isso também. Esse foi o resultado, né, da lambança, do golpe e etc e tal. Esse também é um ponto autorreflexivo do golpe, né? É importante ponderar isso aí. E aí, pessoal, o último ponto tem a ver com o lucro recorde da Petrobras, né, que era também era a grande cereja do bolo, né, do golpe, que era substituir, porque quando você substitui pelo PPI, você está também substituindo automaticamente por uma lógica na qual, quando a gente percebe ali, quando a gente estuda, diminui-se o investimento público e aumenta-se de maneira violenta a grana na mão dos investidores. Vamos ver, olha só. O lucro da Petrobras foi recorde, tá? Em 2022.
ele chegou a 188 bilhões de reais. Bolsominions comemorando isso, como se isso fosse bacana, isso na verdade às custas do bolso deles próprios, né? Então vamos lá, o lucro de 2022 da Petrobras foi 76,6% superior a 2021, tá? Os dividendos para os acionistas em 2022, o último ano do governo Bolsonaro, foram de 217 bilhões de reais, ou seja, o triplo de 2021, que foi 72 bilhões, tá? E aí a matéria saiu da seguinte forma aqui, ó. Os lucros recorde da empresa neste ano têm relação com a explosão dos preços do barril de petróleo no mercado internacional, tá? E aí, portanto, tem a ver com o PPI, certo? E agora vamos ver a comparação desse pagamento de dividendos com outros países que também estão subditos a esse tal preço internacional, para ver como é que isso aqui foi um absurdo, assim, inacreditável. Os dividendos da Petrobras em 2022 pagos pelo Bolsonaro foram 20 vezes maiores do que os dividendos da BP, que é a maior empresa de petróleo da Inglaterra. 20 vezes maiores para os acionistas do mercado financeiro do Brasil, tá? Que ganharam 20 vezes mais do que os investidores da Inglaterra, que também está subdito ao mercado internacional, certo? 12 vezes maior, pagou 12 vezes mais que a Shell, que também é da Inglaterra, tá? Então 20 vezes mais que a BP, 12 vezes mais que a Inglaterra, e pagou muito mais até do que os Estados Unidos. Se a gente for comparar aqui, a Chevron, né, pagou 8 vezes menos que a Petrobras, do Bolsonaro, em 2022. E a ExxonMobil pagou mais de 6 vezes menos do que a Petrobras do Bolsonaro para os investidores, né, do mercado financeiro que tem ações da Petrobras aqui no Brasil. Muitos deles moram lá fora, estão cagando se o cara está pagando aqui 10 reais no litro, ó, que se dane, meu irmão. Eu quero o meu aqui, eu quero 20 vezes mais que a Inglaterra, pô. Entendeu? E aí? Se dane essa porcaria de Brasil aí, meu irmão. Vocês são vassalos, faz o servicinho sujo aí e me paga, pô. Entendeu? Então é importante entender isso, porque os golpes são feitos para esse tipo de resultado, né? Voltando aqui, vamos lá, para a gente finalizar a reflexão. Ao mesmo tempo, está aqui nesse livro muito interessante aqui, que eu li a introdução, que é muito boa, tá? Da Operação Lava Jato, o governo Bolsonaro praticamente, né, destruiu o investimento público da Petrobras, coisa que agora está sendo retomada pelo Lula. Inclusive acharam agora, né, parece que dois poços de petróleo submarinos, né, ultra profundos, porque voltou-se a fazer investimento público na empresa, né? E aí, só para finalizar aqui ainda esse ponto, o investimento aqui na página 14, né, o investimento que chegou, né, no governo Dilma em 2012, em 2013, né, a 48 bilhões de reais. E quando se fala em investimento público, leia-se investimento em tecnologia, infraestrutura, emprego, e aí renda, porque os salários são muito bons, e ao mesmo tempo isso vai gerando aumento da qualidade do serviço, aumento da qualidade das descobertas, e portanto isso acaba gerando um caminho de autossuficiência para o petróleo, que a gente não precisa ficar subdito ao preço internacional, e ao mesmo tempo não precisa ficar pagando essa fortuna para investidor do mercado financeiro, né? E aí, no final das contas, isso acaba gerando um preço mais barato, uma lógica mais estável para a gasolina aqui no Brasil, para os combustíveis de maneira geral. Então, o investimento que chegou a 48 bilhões em 2013 caiu no governo Bolsonaro em 2020 para 8 bilhões e 500. Quer dizer, né, enfim, mais ou menos umas 5 vezes, acho que 6 vezes, né? 6 vezes menos do que no governo Dilma, tá? Isso aí é exatamente o interesse, é o motivo pelo qual eles fazem golpe, tá? Quando não é um golpe ligado, por exemplo, às empreiteiras, quando não é um golpe ligado, né, enfim, para impedir a reforma agrária, etc. e tal, é um golpe para poder controlar as grandes empresas brasileiras
e, enfim, o capital ali do orçamento e continuar impedindo o país de se desenvolver para caminhos melhores, tá? E aí, pessoal, para finalizar, tá, o valor da Petrobras em dezembro de 2022, no último mês do governo Bolsonaro, era de 345,9 bilhões de dólares. Em fevereiro desse ano, ele chegou a 567 bilhões de dólares, sem PPI, sem cortar investimento. Quer dizer, a direita brasileira é uma farsa completa. É só estudar os números que a gente entende isso. E ó, esse valor caiu de fevereiro para março, ele caiu para 477 bilhões, ou seja, caiu 90 bilhões. Mas por quê? Porque o mercado financeiro ficou chateadinho, né, com o corte de pagamento de dividendo que o Lula fez, né? O governo decidiu pagar os dividendos mínimos aos acionistas e aumentar o investimento público. Aí eles começam a fazer a movimentação golpista, que é diminuir o valor da empresa, enfim, né, sabotar a empresa. Essa é a questão, tá? Porque o que interessa para essa gente é grana, eles querem dinheiro, eles estão nem aí se o país vai se desenvolver, se o pobre, a classe média vai pagar mais caro no combustível, no alimento, vai passar fome, estão nem aí para isso. Eles querem, isso é uma casta de 0,5% da população ali que fica ganhando muito dinheiro às custas da maioria, e inclusive da maioria, muitos dessa maioria são pobres de direita que estão ali sustentando essa gente com poder para fazer isso, tá? Porque, dentre outras coisas, o Bolsonaro, o Paulo Guedes e essa gentalha, eles aprovaram a tal da lei das estatais, que é isso, né? Aprovaram duas coisas ali que estão engessando, né, um encaminhamento mais rápido para o desenvolvimento do Brasil, que são a lei das estatais, né, e a tal da independência do Banco Central. E aí coloca um neoliberal ali, que não é independente porcaria nenhuma, ele tem ideologia, ele defende uma ideologia neoliberal e está ali atravancando, atrasando o país, né, ao mesmo tempo em que essa lei das estatais impede algumas modificações importantes na estrutura de funcionamento da empresa, né? Então, enfim, tudo isso, eu estava lendo ontem que a China, em 20 anos, zerou a miséria, que era de 49%. Sabe por que a China zerou a miséria? Porque a China está usando o Estado para alavancar a economia e porque a China não tem neoliberais. Simples assim. Enquanto a gente tiver que aturar essa gente aqui, neoliberais da direita brasileira, sabotando, dando golpe, impedindo o desenvolvimento do país, e quando eu digo dando golpe, não é só o golpe do impeachment, o golpe militar, o golpe e tal. Esses enxertos que eles ficam fazendo, a lei das estatais, a independência do Banco Central, independência, né? Isso aí são microgolpes que eles vão fazendo para poder travar o orçamento do país e a gente não consegue caminhar para números melhores, para um IDH melhor, para um desenvolvimento nacional melhor, porque a direita brasileira é golpista por essência. Então, repito aqui para a gente finalizar, porque o objetivo desse vídeo foi esse, dos dois vídeos, né? Ou seja, essa educação para o próximo golpe. A pergunta, a gente conhecendo a direita brasileira, a pergunta não é se vai acontecer outro golpe, é quando ele vai acontecer, uma tentativa de golpe e como, tá? E entender os golpes anteriores é uma parte fundamental do processo para poder, quando essa coisa começar a se movimentar, você começa a ficar alerta, abrir o olho e dizer, aí tem. Beleza, pessoal? Então esse foi o tema aí dos nossos dois últimos vídeos. E amanhã a gente volta. Enquanto não destruírem aqui, eu vou fazendo reflexões aqui importantes aí sobre o país, sobre literatura, sobre filosofia e tudo mais. Tá bom? Grande abraço aí, tamo junto. Fui.